Para você, quem provoca a própria morte se suicidou ou foi acidente? Outros que dizem que é brincadeira de mau gosto, que as tragédias acontecem porque as pessoas morrem porque tinha que morrer. Para mim não, gente. Quem provoca a própria morte se suicidou e diante de Deus vai ter condenação. E para você? Vamos assistir até que ponto chega o ser humano com o desleixo e com a própria vida? Roda aí. Pode-se pensar que a evolução humana chegou ao fim na nossa era moderna. Afinal, as pessoas já não morrem simplesmente por serem fracas, mas isso não é totalmente verdade. Vez após vez, pessoas tomam decisões tão tolas que acabam pagando com a própria vida. A evolução, ao que parece, ainda está em ação até hoje. Por isso, apresentamos aqui algumas das mortes mais idiotas e, ao mesmo tempo, mais trágicas de todos os tempos. Casos que devem servir como alerta para todos nós. Vamos começar com um caso que mostra o quão rápido a vida pode acabar quando se faz a escolha errada. Neste vídeo você vê o holandês Mourad Lamrabat, de 31 anos, que estava em um passeio de barco na costa de Maiorca com a esposa e o filho pequeno. Ali teve não apenas uma ideia imprudente, mas também irresponsável. Avistou um penhasco de quase 30 metros de altura e disse à esposa para filmá-lo pulando dele. Então ele pulou. Mas, no meio do ar, soltou um grito ao perceber que o salto era curto demais. Na frente da esposa e do filho, raspou no penhasco e caiu na água. Sua esposa ficou em choque, mas naquele momento ainda poderia ter conseguido salvá-lo. A autópsia de Mourad revelou depois que ele não morreu pelo impacto. Inicialmente estava apenas inconsciente e acabou se afogando. Em seguida temos uma história que mostra até onde a imprudência humana pode chegar. Para esta voltamos a 14 de outubro de 2004. O piloto Jesse Rhodes, de 31 anos, e seu copiloto de 23 tinham uma tarefa de rotina para a Pinnacle Airlines: transportar um pequeno jato de passageiros de Little Rock, Arkansas, até Minneapolis. Era um voo vazio e apenas eles estavam a bordo. Essa sensação de liberdade alimentou a ousadia dos jovens pilotos. Eles decolaram em uma subida extremamente íngreme e realizaram manobras agressivas, até que uma luz de alerta acendeu no cockpit. Ao atingirem 11 mil metros, pediram autorização para subir até 12.500 metros, o limite absoluto da aeronave. O controle aéreo autorizou e o Rhodes ainda brincou no rádio: "Estamos apenas nos divertindo um pouco." Mas a diversão rapidamente virou desastre. A 12.500 metros, os motores perderam potência e as asas mal geravam sustentação. A aeronave estava prestes a entrar em estolagem e os sistemas de segurança foram ativados. O que os pilotos fizeram? Desativaram os sistemas 3 vezes. Então, o inevitável aconteceu. Os 2 motores falharam. Em vez de declarar emergência imediatamente, tentaram religar os motores usando a técnica de windmilling durante a descida. Não funcionou. Caíram até 4.000 metros, tentaram novamente usando o motor auxiliar, ainda assim nada. Só depois de 8 minutos informaram a torre, reportando apenas uma falha de motor. Às 22h14, finalmente avistaram uma pista, mas era distante demais. As últimas palavras de Rhodes foram: "Não vamos conseguir, vamos bater nas casas." O copiloto sugeriu pousar com o trem de pouso recolhido. Segundos depois, o avião atingiu uma área residencial, capotou e explodiu em chamas. Ambos os pilotos morreram. Milagrosamente, ninguém no solo se feriu. A investigação foi clara: erro humano. O escândalo foi tão grave que a Pinnacle Airlines, mais tarde, mudou de nome para Endeavour Air. A seguir está o exemplo máximo de imprudência juvenil: o trágico caso do rapper de 17 anos, Ryan Huncho. Conhecido por postar vídeos de si mesmo cantando no TikTok, Huncho tomou a decisão fatal em 2024 de usar uma arma de verdade como acessório. No vídeo, ele manuseava a arma, colocou-a na cabeça e, de repente, um disparo. A polícia, ao revisar as imagens, determinou que foi um acidente. Hilo Huncho morreu instantaneamente. Seu caso é um lembrete arrepiante de que armas nunca devem estar nas mãos de pessoas descuidadas e inexperientes, além de um alerta sobre o quão perigoso pode ser se exibir online. Agora vamos para uma tragédia causada não apenas por uma ação estúpida, mas por um mal-entendido fatal. Em agosto de 2015, a holandesa Vera Mol, de 17 anos, estava de férias com amigos em Cantábria, uma popular região no norte da Espanha. Ela decidiu experimentar o bungee jump pela primeira vez e contratou uma empresa chamada Flow Track. Essa escolha se revelou mortal.
A empresa organizou o salto de uma ponte que nem sequer era aprovada para bungee jump. Mas esse não foi o erro fatal. Enquanto Vera estava na beirada, o pessoal prendeu a corda ao arnês dela, mas ainda não havia fixado na ponte. Um dos funcionários, falando inglês quebrado com forte sotaque, gritou para ela: "No jump!" Vera, no entanto, ouviu "Now jump!" e saltou para a bola, poder para a morte. A tragédia poderia ter sido facilmente evitada. O instrutor deveria ter usado a frase mais clara, "Don't jump", que faz parte do protocolo de segurança. Além disso, Vera era menor de idade e ninguém verificou sua idade. A empresa não tinha licença para aquele local e ela nunca deveria ter sido autorizada a subir na beirada sem estar presa. No fim, 2 funcionários da Flow Track foram condenados à prisão, mas a dor da morte de Vera ainda assombra a família. Segue agora um acidente arrepiante ocorrido em março de 2024, em uma fazenda familiar em Iowa, Echuca. O agricultor Robert Wayne Smith, de 94 anos, trabalhava ao lado do filho. Enquanto o filho levava carretas de soja, Robert as descarregava em um enorme silo de armazenamento, uma rotina que eles seguiam havia décadas. Mas quando o filho voltou com a próxima carga, deparou-se com um horror. O pai tinha desaparecido. Então o viu afundado no meio do silo, sendo sugado por toneladas de grãos. O formato em funil acelerou a armadilha mortal. Robert não teve chance. Nem a polícia, nem as equipes de resgate conseguiram alcançá-lo a tempo. Ele sufocou em meio a milhões de grãos, uma armadilha silenciosa, sem ar e sem saída. A próxima tragédia mostra como até as atividades mais inocentes podem se tornar fatais. Em junho de 2020, as irmãs Scout e Chase Scaraville, de 12 e 14 anos em Ohio, só queriam relaxar em uma rede no quintal. O que começou com um dia de verão tranquilo terminou em horror. As meninas amarraram a rede entre 2 colunas sem saber que não estavam ancoradas no solo. Quando subiram, as colunas pesadas tombaram e as esmagaram. Pior ainda, seus pais e a irmã mais nova testemunharam tudo, sem poder salvá-las. As mortes de Scout e Chase foram mais um trágico acidente do que um ato tolo. Elas eram simplesmente jovens demais para perceber o perigo. Ainda assim, o caso nos lembra que riscos podem se esconder nos lugares mais comuns. Em seguida, 3 amigas, Kelsey, Savannah e Essa, jovens de Utah que, em outubro de 2011, tiraram este selfie, que seria o último. Na foto estavam em uma passagem estreita entre 2 linhas de trem enquanto um trem de carga passava. Empolgada com o momento, Savannah postou o selfie no Facebook com a legenda: "Em pé bem ao lado do trem, haha, isso é incrível!" O que elas não ouviram foi outro trem se aproximando na direção oposta. O barulho do primeiro trem abafou todo o resto. Os maquinistas do segundo trem as viram, soaram a buzina e acionaram os freios, mas a locomotiva enorme não conseguiu parar a tempo. Segundos depois, as 3 foram atingidas. 2 morreram instantaneamente. Savannah foi levada de helicóptero ao hospital em estado crítico, mas dias depois os pais tiveram de tomar a decisão dolorosa de desligar os aparelhos. Por fim, chegamos a um caso tão bizarro quanto perturbador: a morte de Kenneth D. Pinion. Pinion, um engenheiro experiente de Washington, tinha um hobby extremamente incomum. Junto com outros homens, praticava atos extremos e perigosos envolvendo animais. Especificamente, Pinion sentia atração por cavalos e agia de acordo com isso. O grupo até filmava esses encontros. Por um tempo, nada deu errado, mas em 2005, durante um desses encontros, Pinion sofreu lesões internas catastróficas. Os outros hesitaram em buscar ajuda, provavelmente temendo consequências legais e a vergonha pública. Quando finalmente o levaram ao hospital, era tarde demais. O caso ganhou manchetes nacionais e gerou debates sobre liberdade pessoal, moralidade e lacunas legais. Após isso, o estado de Washington aprovou uma lei proibindo explicitamente tais práticas. Esperamos que as mortes mostradas neste vídeo sirvam como alerta e que aqueles que perderam a vida descansem em paz. Assim como há pessoas que provocaram a morte neste vídeo, há também outras que morreram inocentemente e que devem ser perdoadas por Deus lá no julgamento final. Portanto, tem culpados e inocentes nesse vídeo, tá, gente? E aí? Você chegou até o final do vídeo e eu sou o Vinícius e agradeço a você por isso. Portanto, se está gostando do conteúdo, se inscreva, deixe seu comentário gentil, por favor. Até breve.